Obrigado, presidente. A minha saudação, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu me sinto muito feliz, privilegiado, por tomar parte e retornar depois de um ano, quando aqui estivemos para homologar a decisão da posse do pastorado da Assembleia de Deus de Uruguaiana, pelo pastor Leandro, também a irmã Ana, e naquela ocasião também coroar o ministério lindo, abençoado do pastor Argemiro e a sua esposa com a sua jubilação. E naquele tempo, devido às muitas também atividades, o nosso presidente me investiu desta honra para aqui chegar. E eu quero já aproveitar e saudá-lo, pastor Geraldino, e dizer da minha alegria de poder lhe acompanhar nesta viagem abençoada que nós empreendemos desde ontem cedo e cruzamos aí o estado do Rio Grande do Sul, desde que passamos pela Santa Cruz, ali numa linda fraterna, e depois tendo a oportunidade de chegar mais próximo dos queridos companheiros, pastor Eloy e pastor Rodrigo, que nos acolheram lá com um gostoso churrasco. Foi muito bom estar com vocês, e esse é um sentimento do pastorado, do pastor Geraldino, com a mesa diretora, junto aos companheiros. Ainda estivemos em Maçambará, que foi também uma boa oportunidade. Bom ver o pastor Isaac também, que agora é presidente da Barra do Quaraí, com a sua esposa, uma alegria. Eu também, irmãos, me sinto feliz, porque um pouco da minha história ministerial se cruzou com a história do pastor Argemiro, do pastor Leandro. E eu sempre gosto de lembrar disso, porque a gente precisa também ser grato a Deus e grato às pessoas. Foi numa ocasião em que o pastor presidia a Assembleia de Deus em Parobé. E mesmo com as limitações, dificuldades que às vezes se enfrenta na obra de Deus, o pastor Argemiro teve uma atitude que eu considerei muito de amor pela obra de Deus. Foi quando ele entregou para a igreja de Gravataí. Na ocasião, o pastor José Bento era o presidente, eu era o vice-presidente, e ele entregou um terreno numa linda esquina na cidade de Florida, no Uruguai, para a igreja de Gravataí. Depois de muito sacrifício de pagar mensalidades no dólar por alguns anos, ele só nos pediu: construa lá uma igreja, por conta que a igreja de Parobé, naquela ocasião, não se via nas condições, mas ele confiou a nós esta missão. E é uma das igrejas hoje mais lindas do Uruguai. Está lá naquela esquina, um trabalho que está prosperando, pastor Leandro, viu? Eu louvo a Deus por ter essa oportunidade também. Graças a Deus. E, portanto, meus irmãos, eu quero agora já, para aproveitar bem esses minutinhos, e logo temos outros trabalhos, como bem disse o presidente, para realizar aqui essa noite, mas a palavra de Deus, ela também tem primazia nos cultos da Assembleia de Deus. E Jesus é a pessoa mais importante também para nós. Ainda que nós celebramos, ainda que nós honramos os servos de Deus, viu? A quem eu parabenizo, o pastor Leandro, por esse ano já abençoado e de perspectivas tão lindas para a obra de Deus aqui na cidade, na região. Mas, na verdade, nós todos estamos aqui, pastor Leandro, por causa de Jesus. Aleluia! É Ele quem fez tudo isso. E Ele é o Senhor da igreja. E o que está no meu coração, e eu acho que é um dos temas mais bom, maravilhoso, importante de ser ministrado, é quando nós podemos falar de Jesus.
Glória a Deus. E o que está no meu coração está baseado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 até o 20. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, que vai dizer assim: o qual, aqui ele está falando de Jesus, o qual é Jesus, aleluia, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Não é extraordinário? Glória a Deus, tu não enxerga o mundo, nem eu, que está nos ares, mas Ele é Senhor do invisível também. Glória a Deus, assim como Ele é Senhor do visível, daquilo que apalpamos, glória a Deus. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Dá para dar glória a Deus, porque esse é o nosso Jesus, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Glória a Deus, porque Ele também experimentou a morte, mas a morte não teve poder sobre Ele, porque Ele está vivo, aleluia, e está aqui esta noite. Aleluia, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluia, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aleluia, esse sangue que nos lavou, nos purificou, nos fez nova criatura. Podemos assentar aqui essa noite com um acesso ao trono da graça de Deus, é pelo sangue da cruz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Gente, isso aqui é algo muito grande, muito profundo, muito glorioso. Porque aqui é isto que Jesus faz. Nesse culto, é isso que nós sentimos. Glória a Deus. Há um milagre aqui. Há uma coisa inexplicável, mas a verdade é que há uma conexão aqui junto com os céus. Ele liga, Ele faz nós chegarmos, mesmo que diante de uma glória, de uma majestade, de milhares de anjos, dizendo que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Mas de repente entra hoje agora a igreja de Uruguaiana, no trono da graça de Deus, e entra junto. Glória a Deus. As coisas da terra com as coisas do céu. E isso é só Jesus quem faz. E nessa noite o que está no meu coração é para dizer para você, querido irmão e irmã, querido visitante, quem sabe você que ainda não experimentou uma comunhão, uma intimidade, não conheceu Jesus ainda como teu Salvador, eu quero te dizer, não há ninguém como Jesus. Glória a Deus. Enquanto nesse mundo há muitas pessoas famosas que já viveu nessa terra, tu pode lembrar talvez assim, num instante de tanta gente que deixou as suas marcas na história da humanidade, mas ainda assim, meus amados, nós precisamos, glória a Deus, ter uma clareza ainda maior de quem é Jesus, porque Ele ainda é a pessoa mais importante que passou por essa terra. Glória a Deus. Nossa família, nossos amigos, o mundo merece saber que não há, aleluia, alguém como Jesus. Bendito é o seu santo nome, glória a Deus. E eles merecem saber que só tem uma pessoa que é capaz de mudar a vida de um outro ser humano, de transformar a vida de uma outra pessoa. Ele se chama Jesus.
Glória a Deus. Eu sei que aqui tem muitos testemunhos de transformação e que foram tocados pela pessoa de Jesus. Glória a Deus. Mas essa noite aqui eu gostaria que nós pudéssemos contar com alguns evangelizadores, aleluia, responsáveis por essa pessoa que está aí do teu lado. Glória a Deus. Talvez ela já é um crente, talvez ela está visitando a igreja, talvez é o teu esposo, a tua esposa, mas eu gostaria que tu dissesse para ela, para ele, nesta hora, virando para um lado, e diga para ele: não há ninguém como Jesus. Pode dizer, diga isso, evangeliza, conta essa boa nova, diga para ele, não para ela, não há ninguém como Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, amados, ele na verdade é o autor desta carta, a carta da prisão, né? Apesar de não ser ele que plantou a igreja em Colosso, não muito distante de Laodiceia, ali na Ásia Menor, não é? Mas ele tinha um sentimento e também entendia uma necessidade daquela igreja de conhecer, de aprofundar, e ele escreve estas palavras, não é? Numa cristologia, numa missiologia, aleluia, para que eles entendessem de fato, aleluia, quem era Jesus. A igreja precisava ter mais convicção, mais firmeza, glória a Deus, daquilo que Jesus era para esta igreja. Talvez era uma igreja que estava um pouco confusa, quem sabe até mesmo as influências daquela época, da cultura grega, com tantos deuses. Quem sabe para alguns ele era apenas mais um Deus que foi adicionado a uma cultura religiosa. E Jesus está dizendo: não, ele é, aleluia, a pessoa mais importante, não há ninguém como ele é tudo foi feito para ele, tudo foi feito por ele. Glória a Deus. E é assim, meus amados, que nós entendemos que o apóstolo Paulo está trazendo clareza sobre a pessoa de Jesus naquela época. Todos amam, é verdade, se falarmos de Jesus, amam e gostam, às vezes no tempo de Natal, do bebê Jesus. Ninguém vai negá-lo como um bebê. Olha, hoje tem aí o reborn, né? Talvez para muitos Jesus pode ser apenas isso mesmo, sabe? Alguém inanimado, né? Está ali num bercinho. Talvez muitos podem até considerar isso, mas não é suficiente. Ele é o Filho de Deus, ele é a esperança do mundo. Glória a Deus. A igreja naquele momento sofria esta influência do paganismo, das coisas do momento. E assim Paulo está dizendo, gente, ele tem que ocupar, sabe, esta centralidade na vida da igreja. Por isso Jesus, ele é incomparável. Glória a Deus. Veja, nós somos hoje quase que em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo todo, né? E cerca de já 108 bilhões de pessoas já nasceram até agora, viveram desde o início da humanidade, 108 bilhões, mas eu quero te dizer que nenhum destas tantas pessoas nasceu como Jesus nasceu. Aleluia, pois Jesus nasceu do ventre de uma virgem, de uma intervenção divina. Louvado é o nome do Senhor. Se Jesus nascesse como qualquer um de nós, aleluia, onde estaria a nossa esperança de salvação? Mas foi quando ali o anjo, aleluia, se revela a Maria e diz: aquele que de ti há de nascer, pela virtude do Altíssimo, louvado é o nome do Senhor. Foi diferente, não há nenhum ser humano que nasceu assim. Ele se revelou a José, que na época era desposado com Maria, não é, noivo de Maria, mas ali houve uma intervenção divina, que José também entendeu, um mistério de um
projeto e um plano do Senhor. Aleluia, os anjos apareceram aos pastores no campo. Aleluia, a estrela brilhava lá em Belém e os magos chegaram para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, Maria foi visitar Isabel, a sua prima, que também já era gestante de João Batista, mas quando se encontraram, os meninos se mexeram no ventre, porque era diferente. Ninguém é como Jesus. Aleluia. E assim nós vamos encontrar Simeão no templo, aquele ancião que tomou Jesus nos braços. Nenhuma criança em Israel teve uma atenção como essa, nenhuma outra que já tinha passado pelas consagrações do templo, pelos sacrifícios do templo, nenhuma teve esta atenção como o ancião Simeão disse. Este agora aqui, aleluia, ele tem um propósito para a luz das nações, ele também é para a alegria dos gentios. Ele viu o mundo sendo abençoado por Jesus, que é incomparável. Ninguém nasceu como Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ninguém teve uma infância como Jesus teve. Ah, meus irmãos, ali quem senta junto de mestres e rabinos de Israel sabe a capacidade que aqueles homens têm e o poder das escrituras, das tradições, do conhecimento. A gente senta perto deles, é até difícil de compreender tudo que eles dominam nos segredos das escrituras. Mas Jesus, aos 12 anos, sentou com eles e eles se admiravam do Senhor Jesus, porque Ele é incomparável. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Pois bem, não há ninguém como Jesus no seu ministério. O seu ministério foi marcado por milagres, prodígios, maravilhas, ressurreição de mortos, cura de leprosos, aleluia, libertação de pessoas. Ah, meus irmãos, domínio sobre a natureza. Jesus é incomparável no seu ministério. Glória a Jesus, aleluia. O seu ensino também era incomparável. Glória a Deus. João Batista, quando batizava no Jordão e Jesus se aproximava, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, porque das multidões que João Batista batizava, ninguém chamou uma atenção tão especial como Jesus. Aleluia, os escribas e fariseus diziam, aleluia, ele fala com autoridade. Louvado é o nome do Senhor. Simão Pedro, ele declarou esta verdade: tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Judas, ele também disse: eu traí o sangue de um inocente. Pilatos, aleluia, diante de uma condenação da multidão, ele disse: eu não vejo nele culpa nenhuma. Glória a Deus. Desta noite eu quero que você leve contigo para casa, no teu coração, esta verdade imutável e eterna. Aleluia, Jesus é incomparável. Deus abençoe em nome de Jesus.